Acabou a invencibilidade, acabou a aura, acabou o plano de dominar 3 categorias. Mas a pergunta é: Ilia Topuria perdeu apenas uma luta ou perdeu todo o roteiro que estava construindo para se tornar a maior estrela do UFC? Porque em menos de 24 horas depois da derrota para Gate, o Topuria já pediu revanche. E vou falar uma coisa, essa derrota pode ter sido muito maior do que parece. Fala galera, o UFC Casabranca produziu momentos históricos. Dana White enlouquecido, Gate chocando o mundo, mas hoje vamos focar justamente no homem que saiu derrotado. Ilia Topuria, o lutador que parecia invencível, o cara que vinha atropelando campeões, o homem que sonhava com Islam Makhachev e que agora acordou numa realidade completamente diferente. Será que a revanche é o caminho certo? Ou essa derrota muda toda a trajetória da sua carreira? Até sábado, Topuria parecia inalcançável. Campeão dos penas, campeão dos leves, invicto, nocauteando lendas, acumulando confiança. E sejamos honestos, pouca gente acreditava que Gate venceria, pouquíssima gente. A narrativa era simples, Topuria venceria, subiria para os 77 quilos, tentaria virar triplo campeão e possivelmente enfrentaria Islam Makhachev. Só que o MMA tem uma tradição centenária. Ele adora destruir roteiros perfeitos. Antes de falar da derrota, tem uma coisa que merece respeito: a postura. Porque a primeira reação de muitos atletas é procurar justificativa. Lesão, problema no corte de peso, camp ruim. Mas Topuria fez completamente o oposto. Reconheceu o mérito do adversário, assumiu a derrota, deixou claro que foi a noite dele. Isso fortalece a imagem dele muito mais do que qualquer explicação. A declaração do Topuria traz uma pista importante. Ele fala que perdeu a visão progressivamente nos 2 olhos. Isso indica uma coisa: Gate conseguiu impor danos desde cedo. Quando Gate consegue transformar uma luta técnica em uma guerra física, ele vira um dos adversários mais perigosos do planeta. O problema de enfrentar Gate nunca foi apenas a potência, é o desgaste acumulado. Cada chute, cada jab, cada golpe vai drenando o adversário até ele começar a lutar reagindo, em vez de comandando. Aqui está o ponto principal: a perda do cinturão dói, mas não é o maior prejuízo. O maior prejuízo é o tempo, porque o plano de Topuria era gigantesco. Ele queria subir novamente, queria desafiar a Islam, queria entrar na conversa de maior lutador da geração. Agora tudo ficou congelado. Ele volta para o trabalho de reconstrução. A revanche faz sentido? Esportivamente, sim, porque o Topuria era campeão dominante, porque vinha invicto, porque havia limpado a categoria. Mas existe um detalhe: Gate venceu de forma clara, não foi decisão dividida, não foi polêmica, não foi roubo. Então você pode entender que existe outro desafiante merecendo a oportunidade. Essa será uma grande discussão das próximas semanas. E o Islam Makhachev? Essa é a parte mais crucial, porque uma luta entre Topuria e Islam era gigantesca. Talvez a maior luta técnica possível do MMA atual, mas hoje ela perdeu urgência. Não desapareceu, mas ficou mais distante. E no UFC, distância significa perigo, novos desafiantes aparecem e oportunidades mudam rapidamente. Agora eu vou levantar uma questão que muita gente não vai gostar. Talvez essa derrota seja a melhor coisa que poderia acontecer para Ilia Topuria. Calma, não estou falando esportivamente, estou falando em construção de legado, porque até sábado ele parecia praticamente invencível. Agora veremos algo muito mais interessante: como ele reage quando tudo dá errado. É nessa hora que surgem os grandes campeões ou os grandes fracassados. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Topuria merece revanche imediata ou deve vencer mais uma luta antes? Gate repete a vitória ou Topuria ajusta o jogo e recupera o cinturão? E outra, a derrota acabou com a super luta contra Islam Makhachev? Comente aí. O cinturão mudou de dono, mas a história está longe de terminar. Topuria mostrou maturidade na derrota, assumiu a responsabilidade, reconheceu o mérito do adversário e já deixou claro que pretende voltar. A questão agora não é se ele terá uma nova oportunidade, a questão é quando, porque uma coisa parece certa: o UFC encontrou uma rivalidade capaz de movimentar a divisão dos leves pelos próximos anos. Se você curte análise de MMA, notícias de bastidores sem filtro, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque o pós-UFC Casabranca está só começando. Agora comente: Topuria recupera o cinturão na revanche ou o Gate vence de vez essa rivalidade? Valeu!